Em meados de 1944, os céus da Europa testemunharam a ascensão de uma nova e formidável ameaça. O Messerschmitt Me-262, o primeiro caça a jato operacional do mundo. Com uma silhueta elegante e a promessa de velocidades inéditas, este avião representava um salto tecnológico monumental para a Alemanha. Os pilotos da Luftwaffe, outrora dominantes, mas agora em retração, viram no Me-262, apelidado de Schwalbe, Andorinha, a esperança de reverter o curso da guerra aérea. Sua velocidade máxima, que superava em mais de 150 km por hora a dos caças aliados mais rápidos, como o P-51 Mustang, gerava um entusiasmo compreensível e uma sensação de invencibilidade entre as tripulações alemãs. Para eles, o jato não era apenas uma aeronave. Era um símbolo de um futuro onde a superioridade aérea alemã poderia ser restaurada. No entanto, essa superioridade tecnológica carregava uma vulnerabilidade inerente que os aliados não demorariam a explorar. Enquanto o Me-262 era quase intocável em altas velocidades e altitudes, sua performance no solo e durante as transições de voo era drasticamente diferente. A complexidade de seus motores a jato iniciais significava que a aeronave era lenta para acelerar e exigia uma longa pista para decolar, além de ter uma velocidade de pouso consideravelmente alta. Nestes momentos críticos, a decolagem e o pouso, o jato perdia sua principal vantagem, a velocidade. Tornava-se um alvo grande, lento e previsível, preso à superfície do aeródromo. Foi nesse ponto cego que os pilotos dos P-51 Mustang, os astutos ases americanos, encontraram sua oportunidade. Após os primeiros encontros com o Me-262 e observando o comportamento operacional dos jatos alemães, os aliados começaram a perceber um padrão. A superioridade tecnológica alemã, que parecia intransponível no ar, era neutralizada na única hora em que o jato não dominava: seus momentos de ascensão e retorno à terra. Os comandantes aliados rapidamente compreenderam que a chave para combater a ameaça do Me-262 não estava em superá-lo em velocidade no combate aéreo, mas em atacá-lo quando ele estava mais frágil. A tática que emergiu dessa observação foi simples, porém brutalmente eficaz. Em vez de perseguir os Me-262 em combates de alta velocidade nos céus, os pilotos de Mustang foram instruídos a focar seus esforços nos aeródromos alemães. Eles patrulhavam as bases de jatos, circulando a uma altitude elevada para evitar detecção, e então mergulhavam sobre os Me-262 que estavam taxando, decolando ou pousando. Durante a decolagem, o jato estava em seu momento de menor velocidade e maior exposição, com pouca capacidade de manobra para evadir um ataque surpresa. No pouso, a situação era similar. O Me-262 precisava manter uma velocidade relativamente alta para não estolar, limitando severamente sua agilidade e deixando-o à mercê dos caças de hélice. Essa resposta americana, que inicialmente pode ter sido uma descoberta oportunista, rapidamente se transformou em uma tática rotineira e implacável. Ordens foram emitidas e patrulhas aéreas dedicadas aos aeródromos de jatos alemães se tornaram uma prática comum. A vulnerabilidade do Me-262 durante as fases de decolagem e pouso foi sistematicamente explorada, transformando os campos de aviação alemães em verdadeiras armadilhas para suas aeronaves mais avançadas. A superioridade tecnológica alemã, que deveria ser um divisor de águas, foi neutralizada por uma tática simples, mas brilhantemente executada, que explorava as limitações operacionais da nova arma. Os Mustang, com sua capacidade de longo alcance, podiam permanecer sobre os aeródromos por períodos estendidos, garantindo que sempre houvesse um predador à espera do momento certo para atacar.
O período entre 1944 e 1945 marcou o crepúsculo da Luftwaffe, a força aérea alemã. Longe dos dias de glória da Blitzkrieg e da Batalha da Inglaterra, a Alemanha se encontrava em uma posição defensiva cada vez mais desesperadora. A guerra aérea havia mudado drasticamente. Os céus da Europa, outrora disputados, estavam agora amplamente dominados pelas vastas frotas aéreas dos aliados. A Luftwaffe, esgotada por anos de combate contínuo em múltiplas frentes, sofria com perdas irrecuperáveis de pilotos experientes e aeronaves. As academias de voo alemãs não conseguiam mais treinar novos pilotos em número suficiente ou com a qualidade necessária para substituir os veteranos perdidos. A pressão sobre a Alemanha era incessante e multifacetada. No leste, o avanço implacável do Exército Vermelho consumia recursos e moral. No oeste, após o desembarque na Normandia, em junho de 1944, as forças aliadas ocidentais progrediam constantemente, libertando a França e avançando em direção às fronteiras alemãs. A estratégia aliada de bombardeio estratégico diurno e noturno intensificava-se, visando desmantelar a infraestrutura industrial, as fábricas de armamentos, os centros de transporte e, crucialmente, as refinarias de petróleo alemãs. Essa campanha de bombardeio não apenas devastava cidades e fábricas, mas também estrangulava o fornecimento de combustível, um recurso vital para qualquer força aérea. A escassez de combustível de aviação, em particular, tornou-se um fator limitante severo para as operações da Luftwaffe, reduzindo o tempo de voo de treinamento e as missões operacionais. Nesse cenário de decadência, os locais de ação se concentravam no céu sobre a Alemanha e, de forma ainda mais crítica, nos seus aeródromos. Os céus eram o palco para as últimas e cada vez mais raras tentativas da Luftwaffe de interceptar as ondas de bombardeiros aliados, agora protegidos por um número avassalador de caças de escolta, como os P-51 Mustang. No entanto, eram os aeródromos que se tornariam os palcos dos confrontos mais decisivos e, paradoxalmente, as armadilhas para a última esperança tecnológica alemã. Os aeródromos alemães, outrora centros de poder e projeção de força, transformaram-se em alvos primários para os caças e bombardeiros aliados. Constantemente atacados, suas pistas, hangares e depósitos de combustível eram sistematicamente destruídos, dificultando a manutenção e a operação das aeronaves restantes. A capacidade de reparo e reabastecimento era severamente comprometida, forçando as unidades da Luftwaffe a operar sob condições precárias e a mover-se frequentemente para tentar escapar da detecção e do ataque. Neste estágio avançado da guerra, a Alemanha buscava desesperadamente qualquer vantagem que pudesse reverter ou ao menos estabilizar a situação. Com suas forças terrestres recuando e sua marinha em grande parte neutralizada, a esperança recaía cada vez mais sobre o desenvolvimento de armas milagrosas, as chamadas Wunderwaffen. O Messerschmitt Me-262, o caça a jato pioneiro, representava a personificação dessa busca por um salto tecnológico. Acreditava-se que sua velocidade e poder de fogo superiores poderiam compensar a inferioridade numérica e a escassez de recursos, permitindo que a Luftwaffe recuperasse a iniciativa e impusesse perdas inaceitáveis aos aliados. O comando alemão via no jato uma ferramenta capaz de romper as formações de bombardeiros e dispersar as escoltas de caças, uma última cartada para mudar a maré da guerra aérea. No entanto, as limitações operacionais do próprio Me-262 e as táticas adaptativas dos aliados iriam transformar essa promessa em um custo insustentável. O Messerschmitt
Me-262, embora aclamado como um prodígio da engenharia e o jato mais veloz de sua época, carregava em sua concepção e operação um conjunto de fragilidades inerentes que seriam exploradas de forma implacável pelos aliados. Sua silhueta futurista e a velocidade de ponta escondiam uma realidade operacional complexa e desafiadora, especialmente durante as fases críticas de decolagem e pouso. Na pista, o Me-262 era uma aeronave delicada e vulnerável. Seus motores a jato Junkers Jumo 004, pioneiros na tecnologia, eram notórios por sua lenta resposta ao acelerador. Diferentemente dos motores a pistão, que entregavam potência quase instantaneamente, os jatos daquela era exigiam um tempo considerável para que as turbinas atingissem a rotação necessária para gerar empuxo máximo. Isso significava que, desde a imobilidade ou durante o taxiamento lento, o Me-262 demorava a acelerar, consumindo uma longa distância de pista antes de atingir a velocidade de decolagem. Essa lentidão na aceleração não apenas prolongava sua exposição no solo, mas também tornava a aeronave menos ágil e responsiva a manobras evasivas em caso de ataque surpresa. Durante o taxiamento, o jato era um alvo grande e relativamente imóvel. Seus pneus, desenhados para suportar as altas velocidades no ar, eram mais suscetíveis a danos por estilhaços ou fogo de metralhadora. O trem de pouso do tipo triciclo, embora inovador para a época, exigia pistas bem conservadas e era vulnerável a crateras ou detritos. A complexidade dos sistemas de combustível e a fragilidade dos motores a jato iniciais significavam que qualquer dano mínimo poderia ser catastrófico, transformando um ataque superficial em uma perda total da aeronave. A ideia de glamour da guerra aérea, frequentemente associada à velocidade e à tecnologia de ponta, era rapidamente desmistificada pela realidade operacional do Me-262. A eficácia em combate não era ditada apenas pela velocidade bruta em voo nivelado, mas sim pela capacidade de operar de forma contínua e segura em todas as fases da missão. No caso do jato alemão, a velocidade impressionante em altitude era neutralizada pela lentidão e vulnerabilidade no solo. A guerra aérea, neste contexto, revelava-se menos sobre proezas individuais e mais sobre precisão tática e o cronômetro, a exploração de janelas de oportunidade e a gestão rigorosa do tempo e do espaço. A capacidade de um caça a pistão, como o P-51 Mustang, de acelerar rapidamente e de realizar ataques de mergulho precisos, contrastava fortemente com a inércia do Me-262 na pista. Os pilotos aliados rapidamente aprenderam que a chave para combater a ameaça do jato não estava em confrontá-lo em seus próprios termos no ar, mas em atacar sua fraqueza fundamental, sua dependência de um ambiente seguro para decolar e pousar. Essa vulnerabilidade, uma consequência direta da tecnologia ainda incipiente dos jatos e das limitações operacionais, transformou o que deveria ser a maior vantagem da Alemanha em seu calcanhar de Aquiles, tornando cada decolagem e pouso uma roleta russa para os pilotos da Luftwaffe. O contraste fundamental entre as filosofias de guerra aérea dos aliados e da Alemanha tornou-se evidente com a introdução do Me-262. De um lado, a Alemanha apostava em um salto tecnológico audacioso, acreditando que a velocidade pura e a inovação do jato seriam suficientes para reverter o ímpeto da guerra. A doutrina alemã, influenciada pela crença nas Wunderwaffen, as armas milagrosas, via no Me-262 a solução para a crescente superioridade numérica aliada. A ideia era que uma aeronave tão rápida e letal pudesse interceptar e destruir as formações de bombardeiros aliados com impunidade, restaurando a capacidade defensiva da Luftwaffe e, por extensão, a moral da nação.
A ênfase recaía na capacidade intrínseca do Mi-262 de superar qualquer caça a pistão em velocidade e poder de fogo, uma vantagem que se esperava ser decisiva por si só. No entanto, essa aposta na tecnologia de ponta negligenciava aspectos cruciais da guerra aérea moderna: a complexidade logística, a produção limitada e, mais significativamente, as vulnerabilidades operacionais do M-262 foram subestimadas. A liderança alemã, incluindo Adolf Hitler, chegou a desviar o Me-262 de seu papel como caça-interceptador para missões de bombardeiro, uma decisão que diluiu ainda mais sua eficácia e atrasou sua plena implantação em seu papel mais adequado. A crença de que a velocidade e a inovação por si só garantiriam a vitória era uma falha estratégica que ignorava a adaptabilidade do inimigo e a importância da tática e da persistência. Do outro lado, a resposta americana foi metódica e pragmática, focando não apenas na tecnologia de suas próprias aeronaves, mas na sua aplicação estratégica e na disciplina operacional. A espinha dorsal dessa resposta era o caça P-51 Mustang, uma aeronave que, embora não possuísse a velocidade revolucionária do jato, se destacava por uma combinação de alta autonomia, desempenho robusto e versatilidade. O Mustang foi projetado com tanques de combustível internos e a capacidade de carregar tanques externos descartáveis, conhecidos como drop tanks, que estendiam dramaticamente seu alcance operacional. Essa alta autonomia permitia que os P-51s escoltassem os bombardeiros aliados profundamente no território alemão, uma capacidade que faltava aos caças anteriores e que havia deixado os bombardeiros vulneráveis a ataques da Luftwaffe. Além da autonomia, a estratégia americana enfatizava uma disciplina de patrulha incansável. Os pilotos de Mustang não apenas acompanhavam os bombardeiros. Eles eram instruídos a varrer os céus em busca de aeronaves inimigas, a combater e a proteger os bombardeiros durante toda a missão. Essa presença constante e agressiva nos céus alemães desgastava a Luftwaffe e negava-lhe a liberdade de ação. A capacidade de fornecer escolta persistente em territórios inimigos significava que os caças aliados não apenas chegavam aos alvos, mas podiam permanecer sobre eles por períodos prolongados, protegendo as formações de bombardeiros durante as fases mais vulneráveis de seus ataques e, crucialmente, durante o retorno. Essa persistência não se limitava à proteção dos bombardeiros. Com o surgimento do Mi-262, a doutrina americana adaptou-se rapidamente. A longa permanência sobre o território inimigo permitiu que os pilotos de Mustang observassem os padrões operacionais dos jatos alemães, identificando suas rotas de voo, seus aeródromos e, mais importante, seus momentos de maior vulnerabilidade. A capacidade de loiter, ou seja, de patrulhar e esperar nas proximidades dos aeródromos alemães por longos períodos, tornou-se uma tática padrão. Essa abordagem contrastava diretamente com a aposta alemã na superioridade tecnológica isolada. Enquanto a Alemanha buscava um salto para superar os aliados, os americanos responderam com uma estratégia de persistência e adaptação, transformando a própria vantagem tecnológica do inimigo em sua maior fraqueza através de uma aplicação tática inteligente e implacável. A mudança estratégica dos aliados, focada na exploração das vulnerabilidades do Mi-262 em seus aeródromos, rapidamente se traduziu em um impacto numérico devastador para a Luftwaffe.
A tática de patrulhamento persistente dos P-51 Mustang sobre as bases aéreas alemãs não era apenas uma estratégia teórica. Ela gerou dados concretos que comprovavam sua letalidade de forma inegável. Entre 1944 e 1945, a produção total do Messerschmitt Me 262 alcançou aproximadamente 430 unidades. Contudo, a maioria dessas aeronaves jamais chegou a operar plenamente ou por tempo suficiente para impactar o curso da guerra. As estimativas históricas indicam que cerca de 1.262 foram perdidos em combate, acidentes operacionais ou destruídos em solo. Crucialmente, uma parcela substancial e alarmante desses abates, que algumas análises situam em torno de 70% a 80%, não ocorreu em combates aéreos de alta velocidade, onde o jato era quase invencível. Em vez disso, essas perdas massivas aconteceram nos momentos de maior fragilidade da aeronave. Durante as tentativas de decolagem, pouso ou enquanto estavam estacionados e sendo preparados nas pistas. As patrulhas de P-51, especificamente designadas para rondar os aeródromos alemães onde os jatos Me-262 estavam baseados, elevaram drasticamente os números de abates. A disciplina de loiter, ou seja, de permanecer circulando e aguardando nas proximidades das bases inimigas, permitiu que os pilotos americanos interceptassem os jatos alemães precisamente quando estes estavam mais vulneráveis. Um Me-262, com seus motores a jato lentos para acelerar e sua necessidade de uma longa corrida na pista, era um alvo fácil e previsível para os Mustangs que mergulhavam de altitudes elevadas. A velocidade de mergulho dos P-51s, combinada com a surpresa do ataque, deixava os jatos alemães com pouquíssima ou nenhuma chance de evasão. Relatórios da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, a USAF, detalharam centenas de jatos alemães destruídos no solo ou durante as fases críticas de voo nas imediações dos aeródromos. Por exemplo, em operações no final de 1944 e início de 1945, os grupos de caça americanos frequentemente retornavam com relatos de múltiplos Me-262 danificados ou destruídos nas pistas. Pilotos como o coronel Hubert Hub Zemke e o major George E. Preddy, figuras proeminentes no teatro europeu, acumularam abates de jatos ao focar metodicamente nos aeródromos inimigos, demonstrando a eficácia dessa abordagem. A persistência dessas patrulhas de P-51 criou um ambiente de risco constante para as unidades de Me-262. Cada decolagem era uma aposta de alto risco e cada pouso um convite ao perigo. A expectativa de um ataque aéreo iminente nos aeródromos não apenas resultava na destruição física das aeronaves, mas também gerava um desgaste psicológico significativo nas tripulações e no pessoal de terra da Luftwaffe. A necessidade de dispersar as aeronaves, de camuflar as bases e de realizar operações noturnas ou em condições climáticas adversas para evitar a detecção, aumentava a taxa de acidentes e reduzia a eficácia operacional dos jatos restantes. A manutenção preventiva era comprometida e o tempo de resposta para qualquer ameaça era criticamente limitado. Os números de perdas não se limitavam apenas aos jatos destruídos. Muitos Me-262 eram danificados de forma irreparável, exigindo reparos extensos que, em um cenário de escassez de recursos, mão de obra e bombardeios constantes às fábricas e depósitos, significavam uma retirada permanente do serviço. A alta taxa de perdas nos aeródromos, somada à já precária situação da indústria aeronáutica alemã, inviabilizou a formação de grandes frotas de jatos operacionais. A Luftwaffe nunca conseguiu implantar o Me-262 em número suficiente para ter um impacto estratégico significativo na guerra, apesar de seu potencial tecnológico.
Essa estatística de perdas, predominantemente fora do combate aéreo tradicional, comprovou a eficácia da tática americana. A superioridade de velocidade do Me-262 no ar não podia compensar sua vulnerabilidade no solo. Os aliados, com seus caças de hélice de longo alcance, transformaram o que deveria ser a maior vantagem tecnológica da Alemanha em seu ponto mais fraco, garantindo que o alto custo de produção e o potencial revolucionário do Me-262 fossem anulados antes mesmo que o jato pudesse se estabelecer como uma força dominante nos céus da Europa. A vingança numérica dos aliados foi silenciosa, mas implacável, ditada pela observação tática e pela persistência operacional. A cena nos aeródromos alemães, nos últimos anos da guerra, era de um drama constante e implacável. Acima, os P-51 Mustang mantinham-se em altitudes elevadas, frequentemente camuflados contra o azul pálido do céu ou as formações de nuvens, tornando-se quase imperceptíveis a olho nu ou aos radares rudimentares da época. Eles eram predadores pacientes, executando a ordem de vadiar a pista, esperando o momento exato em que a superioridade tecnológica do Me-262 se transformava em sua maior vulnerabilidade. A disciplina de patrulha garantia que sempre houvesse um caça aliado pronto para atacar. Na pista, o Messerschmitt Me-262 apresentava uma imagem contrastante de poder em potencial e fragilidade momentânea. Seus motores a jato Junkers Jumo 004, pioneiros mas ainda em fase inicial de desenvolvimento, emitiam um assobio característico e demorado enquanto lutavam para atingir a rotação e a potência necessárias para a decolagem. A aeronave, com sua silhueta elegante e futurista, avançava lentamente pela longa pista, ganhando velocidade de forma gradual e consumindo centenas de metros antes de atingir a velocidade de voo. Durante esse processo crítico, o jato era um alvo grande, linear e previsível, com manobrabilidade limitada e uma aceleração que não permitia reações rápidas a ameaças imprevistas. De repente, o silêncio estratégico das alturas era rompido. Os Mustangs, outrora pontos distantes e silenciosos no céu, transformavam-se em flechas metálicas, mergulhando em alta velocidade em direção ao aeródromo. O ataque era rasante e implacável, visando o jato alemão, que, preso à pista, tentava desesperadamente acelerar ou taxiar para a segurança de um abrigo. O piloto do Me-262, focado na complexa sequência de decolagem e na manutenção do controle da aeronave, tinha segundos, se tanto, para perceber a ameaça e tentar alguma manobra evasiva. No entanto, a inércia do jato no solo e sua lentidão para responder aos comandos tornavam a evasão quase impossível diante do mergulho preciso e da velocidade do caça a pistão. O som dos motores a jato, antes um assobio de promessa de velocidade, tornava-se um lamento impotente diante do fogo concentrado das metralhadoras. 50 dos Mustangs, que rasgavam a fuselagem do jato, perfuravam seus tanques de combustível vulneráveis ou atingiam os motores, transformando a aeronave em uma bola de fogo antes mesmo de deixar o solo. No cenário oposto, mas igualmente perigoso, os jatos alemães retornavam de missões de interceptação, exaustos e frequentemente com pouco combustível, precisando aterrissar rapidamente. A aterrissagem do Me-262 exigiu uma velocidade relativamente alta para evitar o stall, o que o tornava um alvo igualmente previsível e lento para manobrar durante a aproximação e o toque no solo. Enquanto a aeronave tocava a pista e diminuía a velocidade, os Mustangs, ainda em patrulha, aproveitavam a oportunidade para um segundo tipo de ataque. A cena se repetia.
O jato alemão, agora desacelerando e com pouca capacidade de defesa, via-se à mercê de um inimigo que dominava não pela tecnologia de ponta, mas pela tática, pela persistência e pela exploração cirúrgica das fragilidades operacionais do Me-262. Essas imagens de jatos presos à pista, seus motores assobiando em um esforço fútil para ganhar ou perder velocidade, e a silhueta dos Mustangs mergulhando sobre eles, encapsulam o drama e a tensão que se tornaram a rotina dos aeródromos da Luftwaffe nos últimos anos da guerra, transformando a pista de decolagem e pouso em um campo de batalha final. A eficácia da tática americana não foi fruto do acaso, mas sim de uma ordem estratégica precisa e implacável: vadiar a pista, ou em inglês, loiter. Essa instrução, emitida aos pilotos de P-51 Mustang, transformou a simples patrulha sobre território inimigo em uma caçada metódica e persistente, garantindo que o Mi-262, a arma mais avançada da Alemanha, fosse neutralizado antes mesmo de poder cumprir sua missão. A capacidade do P-51 Mustang de vadiar a pista sobre os aeródromos alemães era uma vantagem operacional crucial, possibilitada por sua excepcional autonomia de voo. Equipados com tanques de combustível externos descartáveis, conhecidos como drop tanks, os Mustangs podiam estender significativamente seu tempo de permanência no ar. Isso permitia que patrulhas de caças americanos chegassem ao território inimigo, escoltassem bombardeiros por horas e, após o término da missão primária, permanecessem nas proximidades das bases da Luftwaffe por longos períodos, circulando em altitudes elevadas para economizar combustível e evitar a detecção. Essa persistência estratégica assegurava que os jatos alemães, inevitavelmente, encontrariam um caça americano esperando no momento errado. Para o Mi-262, o momento errado era qualquer fase em que sua vantagem de velocidade fosse anulada, e isso ocorria principalmente durante a decolagem e o pouso. A tecnologia pioneira dos motores a jato Junkers Jumo 004, embora revolucionária, impunha severas limitações operacionais. Os motores eram lentos para acelerar, exigindo uma longa corrida na pista para que o jato atingisse a velocidade de decolagem. Durante esse período, o Mi-262 era um alvo grande, linear e previsível, com manobrabilidade extremamente limitada e pouca capacidade de evasão. Um ataque surpresa de um Mustang, mergulhando de alta altitude, deixava o piloto do jato alemão com poucos segundos para reagir e, frequentemente, sem nenhuma chance de escapar. No pouso, a situação era igualmente precária. O Mi-262 precisava manter uma velocidade de aproximação relativamente alta para evitar o stall, o que significava que, mesmo após tocar a pista, ele ainda percorria uma distância considerável antes de desacelerar o suficiente para manobras seguras. Durante essa fase, a aeronave estava comprometida com uma trajetória e velocidade, tornando-se um alvo vulnerável para os Mustangs que observavam pacientemente. A ordem de loiter não era apenas sobre estar presente, era sobre estar presente no lugar certo, na hora certa, explorando uma falha fundamental no projeto e na operação do Me-262, que a própria Luftwaffe não podia contornar. A tática de vadiar a pista foi um desenvolvimento crucial na guerra aérea dos aliados. Inicialmente, a prioridade era a escolta dos bombardeiros, mas à medida que a ameaça do Me-262 se tornava mais evidente, a destruição desses jatos, especialmente no solo, passou a ser um objetivo primário. Os aliados perceberam que era mais eficiente destruir 10 jatos na pista do que tentar abater um em voo, onde sua velocidade o tornava quase invulnerável. Essa mudança de foco estratégico demonstrava uma adaptabilidade notável por parte dos comandantes aliados,
que souberam transformar a superioridade tecnológica alemã em sua maior fraqueza. Para os pilotos alemães, a constante presença de Mustangs sobre seus aeródromos gerava um estresse psicológico imenso. Cada decolagem ou pouso era um ato de coragem. Uma roleta russa onde a chance de encontrar um predador à espreita era altíssima. Muitos pilotos de Me-262 foram perdidos não em combate aéreo glorioso, mas em ataques rasantes e impiedosos, enquanto tentavam cumprir as fases mais básicas do voo. Essa pressão constante minava a moral das tripulações, aumentava o número de acidentes operacionais e reduzia a eficácia geral das unidades de jato, que já sofriam com a escassez de combustível e peças de reposição. A ordem de vadiar a pista garantiu que o Me-262, apesar de sua velocidade revolucionária, nunca encontrasse a oportunidade de mudar o curso da guerra, sendo sistematicamente caçado em seus momentos de maior vulnerabilidade. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o Messerschmitt Me-262, apesar de sua inovação tecnológica e da promessa de revolucionar o combate aéreo, consolidou-se como uma curiosidade cara para a Alemanha. Sua produção, que totalizou cerca de 430 unidades, representou um investimento colossal em recursos escassos, mão de obra especializada e materiais estratégicos, em um momento em que a indústria alemã estava sob constante bombardeio e sofria com a falta de suprimentos. No entanto, a maioria desses jatos nunca alcançou seu potencial máximo. As complexidades de sua manutenção, a fragilidade de seus motores a jato pioneiros e, acima de tudo, a vulnerabilidade crítica nas fases de decolagem e pouso transformaram cada aeronave em um risco financeiro e operacional elevado. A Luftwaffe, que havia apostado no Me-262 como seu último e mais promissor trunfo para reverter o curso da guerra aérea, viu essa esperança desvanecer-se. O jato foi concebido para quebrar as formações de bombardeiros aliados e restaurar a superioridade aérea alemã. Mas a realidade em campo foi drasticamente diferente. A tática aliada de patrulhar os aeródromos alemães, conforme detalhado anteriormente, impediu que o Me-262 fosse empregado em números suficientes ou com a eficácia desejada. Centenas de jatos foram perdidos, não em combates aéreos gloriosos, mas destruídos em terra ou durante as fases mais vulneráveis de sua operação. Essa perda contínua e insustentável de aeronaves, somada à escassez de combustível, à falta de pilotos experientes e à destruição da infraestrutura de apoio, garantiu que o Me-262 nunca pudesse mudar a maré da guerra. A incapacidade da Luftwaffe de proteger seus aeródromos e suas aeronaves mais avançadas significou que o M-262, apesar de sua velocidade, estava sempre na defensiva. Ele não conseguia ditar os termos do combate, nem impor sua vantagem tecnológica de forma decisiva. A estratégia alemã de confiar em um salto tecnológico isolado, sem a capacidade logística e tática para sustentá-lo, provou ser um erro fatal. A liderança alemã, incluindo Adolf Hitler, também contribuiu para essa ineficácia ao desviar o Me-262 de seu papel principal como caça-interceptador para missões de bombardeiro, diluindo ainda mais seu impacto potencial. Essa saga do Me-262 oferece uma reflexão poderosa. Velocidade sem oportunidade é apenas barulho. O jato alemão possuía uma velocidade impressionante, um feito de engenharia para sua época. Mas essa velocidade foi sistematicamente negada a oportunidade de ser aplicada de forma decisiva. Os pilotos aliados, voando em caças de hélice como o P-51 Mustang, demonstraram que a superioridade tática e a persistência estratégica podiam neutralizar até mesmo a mais avançada tecnologia. Eles não tentaram superar o Me-262 em sua própria corrida de velocidade no ar, mas sim o prenderam em uma armadilha tática no solo.
No fim, foram os Estados Unidos e seus aliados que ditaram quando a corrida começava e terminava. Ao concentrar seus esforços nos aeródromos alemães e ao empregar a tática de vadiar a pista, os aliados controlaram o campo de batalha de uma forma que o Me-262 nunca conseguiu. Eles transformaram a superioridade tecnológica alemã em uma vulnerabilidade crítica, garantindo que o jato mais rápido do mundo permanecesse preso à terra ou fosse abatido antes mesmo de poder subir aos céus em sua plena glória. O legado do Me-262, portanto, não é o de uma arma milagrosa que mudou o curso da guerra, mas sim o de um aviso sobre os limites da tecnologia quando desacompanhada de uma estratégia operacional robusta e adaptável.